com incríveis 6 títulos de melhor do mundo, detém o recorde de gols pela seleção brasileira e também foi quem fez mais gols em Copas do Mundo. Este fenômeno é a única pessoa do mundo a marcar gols em 5 diferentes edições de Olimpíadas. Bom, imagino que se possa ter alguma ideia de quem estamos falando, não é mesmo? Mas se ainda não sabe, não se preocupe. Iremos falar disso no nosso podcast de hoje. O atleta de quem falamos acima é ninguém mais, ninguém menos do que a artilheira da seleção brasileira feminina de futebol, a Marta, que por mais que possua inúmeras conquistas, principalmente individuais, infelizmente ainda não tem patrocínio esportivo. O assunto ao qual abordaremos foi publicado no site de Bradoras, em uma reportagem feita por Renata Mendonça. Neste ano, como sabemos, ocorreu as Olimpíadas de Tóquio, e em mais uma edição, Marta embarcou sem nenhum patrocinador, o que foi evidenciado em fotos oficiais publicadas pela seleção brasileira, na qual se chamou a atenção ao gesto da atleta, que cobriu com os cabelos o símbolo do patrocinador esportivo do uniforme do Brasil. Não há conclusões efetivas de que o gesto foi proposital, porém, levando em conta a postura séria de Marta sobre o assunto desde 2019, é de se imaginar que não foi coincidência. Para quem não está situado no assunto, em 2019, na Copa do Mundo Feminina mais assistida, Marta, em um jogo contra a seleção australiana, entrou em campo com uma chuteira pintada de preto, sem evidenciar nenhum patrocinador. E ao marcar seu primeiro gol no Mundial de pênalti, ela ergue sua chuteira e mostra o símbolo da campanha Go Equal. Foi um recado sobre sua luta por igualdade. E pergunta-se, é falta de interesse das marcas pela jogadora? A resposta é não. Nos últimos anos, Marta foi procurada pelas marcas, porém, ela considera as propostas apresentadas a ela injustas, considerando quem ela é, além de que, pela luta da valorização do esporte feminino, ela afirma ter negado todas. Em uma entrevista ao Esporte Espetacular em setembro de 2020, Marta fala sobre o assunto e diz que acredita que a valorização do esporte feminino deve partir das atletas e se sente no direito de se valorizar diante a desigualdade de gênero e que a iniciativa dela foi no intuito de servir de exemplo para as outras atletas fazerem o mesmo e que elas possam lutar juntas, não só no esporte, mas como fora também. O assunto é bem polêmico aqui fora, já que logo, ao se questionar o porquê das meninas não receberem o equivalente ao que elas jogam, se rebate, dizendo que elas não dão os mesmos lucros para os clubes como os nomes bem mais pagos do futebol. Por exemplo, Marta rebate dizendo que não quer ganhar o mesmo que Neymar e Messi, um dos jogadores mais bem remunerados do mundo. Porém, ela quer ganhar como a Marta, aquela que possui inúmeras conquistas que comentamos. Ao ser questionado o assunto, não estamos entrando no mérito de serem mercados diferentes, temos clareza nisso. Enquanto o feminino está há pouco mais de 30 anos, o masculino está há séculos. Porém, se compararmos os investimentos de crescimento em ambos, os números são surpreendentes e a diferença é notória. Alguns dados de investimento nos últimos anos. A seleção brasileira de futebol masculino, só na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, recebeu um investimento de 1,5 bilhões de reais, enquanto a feminina na Copa em 2019 recebeu o valor de 111,6 milhões de reais. Frisando que não é algo barato, mas a diferença é gigantesca, com a seleção feminina recebendo investimentos de aproximadamente 13 vezes menor. Além do valor baixo de investimentos, segundo dados, somente 1% dos direitos televisivos são destinados ao futebol feminino, o que em pleno século XXI pode ser considerado um absurdo. com os números apresentados acima, já podemos ter uma noção do porquê o futebol feminino não vende tanto quanto deveria. E a situação se agrava se pensarmos em dois pontos. Primeiro é que, mesmo as condições apresentadas a Marta sendo inferior à dos astros do futebol masculino, ela ainda é absurdamente superior à maioria das jogadoras brasileiras. O segundo ponto é que o futebol, mesmo feminino, atrai mais atenção que tantos outros esportes. Então, se a realidade é essa no futebol, imagina nos outros esportes que possuem menos visibilidade e apoio. A ideia do patrocínio está diretamente ligada à audiência e nessa disputa os homens saem na frente. Esportes tradicionais como futebol, vôlei e basquete atraem milhares de espectadores quando destacam protagonistas masculinos, tendo uma maior quantidade de investimentos. Tendo em conta esses fatos, fica clara a existência de um ciclo vicioso. Não há tanto interesse na injeção de capital em competições femininas, devido à pouca visibilidade, ao mesmo tempo que a falta de incentivo financeiro atrapalha a busca por maiores públicos.
A desigualdade não está apenas nos patrocínios aos esportistas, ela também invade o campo das contratações, por meio de oferta de salários baseados no gênero do contratado e não na performance apresentada. Na lista dos 50 atletas mais bem pagos de 2020, divulgada pela revista Forbes em junho, somente 2 mulheres ocupam o ranking, e nenhuma está entre os 10 primeiros lugares. Naomi Osaka, tenista negra japonesa, aparece em 12º lugar, com uma receita de 60 milhões de dólares. Seguida pela tenista norte-americana Serena Williams, em 28º, com 41,5 milhões de dólares. O primeiro lugar da lista é ocupado pelo lutador de MMA Conor McGregor, com uma receita de 180 milhões de dólares, valor maior que a soma das receitas anuais das duas atletas. E mesmo com um trajeto mais complicado e com menos investimentos, as mulheres compõem quase metade da delegação em Tóquio, cerca de 49%. Visando uma equidade também em relação aos patrocínios, nós, como espectadores, podemos ampliar a audiência das competições femininas, além de acompanhar o desempenho de atletas incríveis, as melhores do mundo. Isso surgirá grande efeito na busca pela igualdade de gênero no esporte e entre as áreas do mundo afora. Enfim, finalizando o nosso trabalho, gostaríamos de agradecer a todo o suporte que recebemos na criação desta apresentação e a participação de todos os envolvidos. Esperamos que com essas informações possamos ter mais conhecimento e consciência para lutarmos não só no âmbito esportivo, mas na vida, a fim das mulheres terem mais espaço e seus direitos respeitados.